Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. É domingo, dia do Senhor, nós estamos no 15º domingo do tempo comum, nesse mês de julho. Esse mês de julho é um mês que marca, de maneira muito especial, não só a nós do Brasil, mas também a todos os jovens. Nós costumamos ter no mês de julho as Jornadas Mundiais da Juventude. No final do mês, nós teremos aí milhares de jovens do mundo inteiro dirigindo-se a Cracóvia, na Polônia, para a Jornada Mundial da Juventude. Alguns já começam a fazer suas malas, seus preparativos. Já na próxima semana, algumas comunidades, alguns grupos começam também aquelas semanas missionárias, ou seja, aquela semana que passa antes da jornada, fazendo uma missão em alguma região do país ou de alguns países. Então, já se começam a fazer as malas e os jovens vivem essa bela experiência de estar com Cristo, de se deslocar para fazer experiência de comunidade e de ver que os jovens têm uma resposta a dar diante de um mundo que muitas vezes fica cada vez mais complexo, violento, intolerante. Nós somos testemunhas aqui no Rio de Janeiro daquilo do que os jovens são capazes. Milhares de jovens tiveram essa oportunidade de deixar belos exemplos de paz, de fraternidade, de preocupação com a ecologia, de pessoas orantes e respeitosas, assim como também nós tivemos a alegria aqui no Rio de Janeiro de receber nas casas dos cariocas e fluminenses, né, os jovens e também os não jovens do mundo inteiro. E o fizemos com muita alegria. E eu sou testemunha tanto daqueles que vieram, como daqueles que receberam, quanto bem fez a Jornada Mundial da Juventude a todos aqueles que participaram, seja vindo, seja acolhendo. Eis que agora estamos para viver mais uma Jornada Mundial da Juventude. Já na próxima semana começam os deslocamentos para a Semana Missionária e na outra semana teremos a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia. Uma oportunidade de viver com alegria, né, justamente essa vida de comunidade com o tema das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse 15º domingo do tempo comum nos indica esse caminho da misericórdia. No finalzinho do Evangelho desse domingo, Evangelho de Lucas, capítulo 10, fala justamente depois de falar, Jesus contar a história, né, para aquele que perguntou o que eu devo fazer para receber a vida eterna, e que ele responde, o mestre da lei vai responder: amarás o Senhor teu Deus, o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala, então, faça isso e viverás. Ele pergunta, então, mas quem que é meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E depois de contar a parábola do bom samaritano, ou seja, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora deixando quase morto. E aqueles que passavam ao largo, com medo, ali daquele que estava caído na beira da estrada, justamente um que era tido como inimigo, como pessoas que não se conversavam, o samaritano, justamente que estava viajando, chegou perto dele e sentiu compaixão. Então, a experiência da compaixão, fala a leitura, aproximou-se, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas, colocou-me no seu próprio animal, levou justamente numa pensão, cuidou dele, pagou as custas e disse, cuide dele que na volta, quando estiver voltando, ainda vou pagar o que estiver faltando, não é? E aí justamente responde Jesus e pergunta a Jesus, né, para o fariseu que perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Ora, meus irmãos e irmãs, nós que estamos para viver a Jornada Mundial da Juventude e teremos a oportunidade de alguns das nossas paróquias e dioceses do Brasil
que com a experiência que tivemos aqui no Brasil, nessa primeira Jornada Mundial da Juventude Brasileira, iremos até Cracóvia, mas muitos ficarão aqui, evidentemente, para poder assistir e também celebrar nas próprias paróquias e dioceses a Jornada Mundial da Juventude ali na Polônia. E, no entanto, aqui fala a gente de fazer a experiência da misericórdia e de anunciá-la. O Ano Santo da Misericórdia. O Papa proclamou esse Ano Santo para que nós pudéssemos experimentar essa misericórdia e anunciá-la. Então, quando os fariseus, aqui fala justamente o mestre da lei, não é? Se levantou e querendo colocar Jesus em dificuldade, perguntou o que eu devo fazer para receber por herança a vida eterna. Jesus pede para que ele mesmo responda naquilo que está escrito na lei, não é? O que está escrito na lei? Amor a Deus e amor ao próximo. Sabemos que Jesus depois vai aperfeiçoar muito mais esse amor ao próximo, como a ti mesmo, vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vai dar esse passo a mais. Mas Jesus está dizendo assim, basta você fazer isso, para você ter a vida eterna, é amar a Deus e amar ao próximo. E ele querendo provocar, querendo testar mais ainda, pergunta, mas quem é meu próximo? A resposta vem no fim da parábola, é aquele que usou de misericórdia para com ele. E mesmo sabendo que eram povos inimigos, povos que não se falavam, no entanto, usou de misericórdia, não era que alguém estava caído na beira da estrada. Ora, meus irmãos e irmãs, o grande samaritano é o próprio Jesus. Ele que veio ao nosso encontro, para nos levantar caídos, já que nós somos despojados e assaltados pelo maligno e caídos na beira da estrada, ele veio para dar a vida por todos nós e com seu sangue curar nossas feridas e pagou justamente os nossos pecados e nos levanta. Quando ainda nós éramos pecadores, nós tivemos a vida nova. Portanto, a experiência da misericórdia, nós somos chamados a ter em nossa vida, a fazer a experiência da misericórdia e ao mesmo tempo de anunciar para os outros, ter a mesma atitude. Ou seja, para ter a vida eterna, se amar a Deus e amar ao próximo, significa que além de experimentar a misericórdia de Deus em nossa vida, nós somos chamados também a ser misericordiosos para com o outro, seja lá quem for o outro, ajudando o outro. Nesse sentido, que muitas vezes, meus irmãos e irmãs, as pessoas não fazem o bem ao outro porque têm preconceitos uns contra os outros. Se acham talvez inimigos de ideologias diferentes, de partidos diferentes, então eu não vou fazer o bem ao outro. Eu quero que o outro mente cada vez mais piore e não fazer o bem. A lógica cristã e a revolução cristã é uma dia diferente. Quem experimentou a misericórdia de Deus é também aquele que é capaz de ser misericordioso para com o outro, para quem está caído na beira da estrada. Porque já experimentou que Jesus Cristo veio ao nosso encontro e misericordioso pagou os nossos pecados e curou nossas feridas e nos ressuscitou com Ele. Por isso somos chamados também a fazer o mesmo. Portanto, para ter a vida eterna, supõe justamente, meus irmãos e irmãs, vocês pensam de acolher a misericórdia e anunciá-la para os irmãos e irmãs. Nesse sentido, o Papa Francisco, no moto próprio sobre justamente o ano da misericórdia, ele fala das obras de misericórdia. E entre as obras de misericórdia, cuidar dos doentes, ajudar quem tem fome, quem tem sede, quem está doente, enfim, são situações, são obras de misericórdia que fazem parte da nossa vida como consequência de termos experimentado essa misericórdia. E justamente o tema da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quanto mais experimentamos e nós anunciamos, e quanto mais temos atitudes de misericórdia, mais experimentamos também a misericórdia de Deus em nossa vida. E por experimentá-la, é que nós também somos aqueles que tornamos capazes de anunciar essa misericórdia para os irmãos e irmãs. Portanto, essa palavra desse 15º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs do Evangelho, que fala do bom samaritano, nós somos chamados a ver. A juventude hoje tem dado esses sinais, esses exemplos. Tem mostrado como jovens que seguem a Jesus Cristo,
que tem coragem no meio de um mundo poluído, complicado como o nosso, que vai por tantos caminhos errados, levados por tantas situações que levam à violência, aos erros, às baixas paixões, justamente de poder ver que existe caminho, existe uma solução, que é a experiência de Deus na própria vida, que torna possível também nós agirmos com misericórdia para com os outros. Por isso, um momento muito propício, o Papa nos convida para que nós possamos viver a misericórdia, acolhê-la e transmiti-la para os irmãos e irmãs. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura do Deuteronômio, a leitura primeira desse domingo, nos fala que Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os teus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei, né? Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. E esse mandamento não é difícil demais, nem está fora do teu alcance, não é? Ou seja, vai terminar a leitura dizendo, ao contrário, essa palavra está bem a teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. A palavra de Deus também próxima de nós. Aqueles mandamentos que o Senhor nos dá, que começa com a revelação no Antigo Testamento e se planifica no Novo Testamento, está próxima de nós. É que nós possamos acolher e cumprir, colocá-la em prática, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E sem dúvida, meus amados irmãos e irmãs, o grande mandamento que nós ouvimos no Evangelho é amar a Deus e amar ao próximo. Esse aí é o resumo daquilo que uma sociedade fundamentada na vida cristã é chamada a viver. Se nós vivêssemos assim, quantas coisas se resolveriam na nossa sociedade, porque quem ama faz o bem para o outro, quer o bem do outro. Por isso o homem é uma pessoa livre, faz o que ele quer, como lembra Santo Agostinho. Quando nós vemos, meus irmãos e irmãs, as falsas noções de liberdade, de fazer o mal, de fazer o que quer para o caminho errado, porque não tem o bem no seu coração, nós vemos as escravidões que chegam às pessoas. E nós somos chamados justamente a sermos pessoas livres que, amados por Deus, amam o seu próximo e podem, por isso, fazer todo o bem ao outro. Por isso, observar os mandamentos estão próximos de nós, mas que, por graça de Deus, irão acontecer na nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. E, por fim, a segunda leitura, a carta de Paulo aos Colossenses, lembrando que aquele que nós anunciamos, aquele que nos anuncia a misericórdia, aquele que emitiu o sinal da misericórdia que nós também proclamamos, é Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando o Papa lembra que o nome de Deus é misericórdia, ele lembra também que o rosto misericordioso de Deus é Jesus Cristo. E nós, igreja, somos chamados a ser aqueles que encontraram em Jesus Cristo esse rosto visível do Deus invisível, o rosto misericordioso do Deus que é misericórdia, e que por isso mesmo somos chamados a acolher essa misericórdia desse bom samaritano que passa em nossa vida e nos resgata do mal e do pecado, nos ressuscita e ao mesmo tempo de poder anunciar isso aos irmãos e irmãs. Isso transforma o mundo, transforma a sociedade. Por isso que os jovens que vão a Cracóvia, ou os que ficam nas suas dioceses para fazer a jornada mundial da juventude, com o tema da misericórdia, acolham, vivam e anunciem essa misericórdia que transforma a nossa sociedade, transforma esse mundo para melhor. E o mundo de hoje, de ontem e de sempre, tem necessidade de fazer experiência desse amor misericordioso do Senhor. Vivamos, experimentemos e anunciemos, meus irmãos e irmãs, essa transformação desse nosso mundo pela misericórdia. Que é isso, essa é a aposta também do Papa Francisco, ao convocar o mundo inteiro, em especial a Igreja, para o Ano Santo da Misericórdia. Que os jovens façam a experiência nas terras de São João Paulo II, nas terras também daquela que a gente anunciou, justamente toda a Divina Misericórdia, e Santa Faustina,
e que ao mesmo tempo voltem para suas comunidades, acolhendo e anunciando a misericórdia de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.